Convido você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8. Depois você pode estar meditando na sua casa aí do versículo 1 ao versículo de número 21. Mas nós vamos ler apenas o número 8. Diz assim a palavra do Senhor: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Amados, eu me recordo de uma época em que a palavra do cristão, ela tinha um valor tremendo a ponto de diversas negociações serem feitas apenas com a palavra. Não havia necessidade de cartão, não havia necessidade de emitir folhas de cheque, Bastava o cristão ele firmar a tua palavra e aquilo já servia para fechar muitos negócios. No entanto, ao longo dos anos, isso foi se perdendo devido a diversos fatores, isso foi ficando para trás. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos relatos que estão aqui registrados para que nos sirvam de exemplo. O que dizer de Moisés, por exemplo, que sai do luxo para o deserto e mergulha na vontade de Deus? O que falar de Abraão, não é isso? Que saiu sem um destino, mas confiou plenamente na palavra do Senhor. O que dizer de Paulo, que foi capaz de dizer, olha, pode me imitar, porque eu sou um imitador de Cristo. Então nós temos relatos que são aqui registrados, assim como o de Daniel, que foi um homem que obteve a preeminência, e foi elevado a um posto de autoridade devido à sua integridade. E quando nós avaliamos o texto, nós vamos ver que ele começou a ser proeminente já lá entre os filhos de Israel, na sua terra, e foi ganhando assim, depois de cativo, ganhou a preeminência entre os sábios da Babilônia, recebeu a autoridade sobre a Babilônia. Depois ele recebe autoridade semelhante sobre o Império Medo-Persa. Então, como Daniel ele conseguiu alcançar posições de autoridade, posições de influência, sem comprometer a sua posição como um homem íntegro e um homem temente a Deus? Isso nos intriga e serve de exemplo para cada um de nós. Um olhar mais atento aqui no livro de Daniel vai nos revelar como ele conseguiu, qual foi esse segredo que nós também podemos, irmãos, ser bem-sucedidos aqui nesse mundo em Cristo, sem nos comprometermos a nossa integridade. Isso não é uma mensagem de autoajuda, claro que não, mas é uma mensagem que nos mostra que é possível mantermos a integridade e a fidelidade ao Senhor, independentemente de onde as circunstâncias nos colocarem. Então nós podemos dizer que Daniel, ele era um homem de propósito. E quando ele chega numa terra estranha, ele imediatamente é confrontado com o desafio de violar a lei de Deus, comendo das iguarias do rei que eram sacrificadas aos ídolos. E apesar da sua juventude, que ele era muito jovem nessa época, ele não se conformou com as pressões e propõe no seu coração defender a lei de Deus, e não importando o custo. Não é isso? Não importando o custo. E por causa da sua posição de colocar Deus em primeiro lugar, Deus ele concede a Daniel o favor aos olhos dos outros. Se você olhar o versículo de número 9, um versículo após o que nós lemos, vai dizer assim: ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. A palavra não explica como Deus fez isso, mas aconteceu também, irmãos, no caso de José. Se nós olharmos lá para Gênesis, no capítulo 39, versículo 1, o texto diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá.
e o Senhor estava com José. E foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. Aqui ele já estava preso. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. O que nós percebemos que, ao colocar Deus em primeiro lugar, Deus também abençoa José de maneira impressionante, de forma que ele alcança o favor dos outros, assim como foi com Daniel. Irmãos, dois exemplos aos olhos humanos que já não tinham mais saída. José cativo numa nação pagã, Daniel também cativo em uma nação pagã, e aos olhos humanos estava tudo terminado, não tinha mais o que fazer. Mas entendam uma coisa: homens com propósito e mulheres com propósito vão sempre fazer a diferença numa sociedade idólatra e corrupta, por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Então nós devemos, irmãos, assim como Daniel e José, propor também no nosso coração exaltar ao Senhor com a nossa vida, mesmo quando as circunstâncias exigirem uma postura diferente da palavra de Deus. Assim como as circunstâncias de José e de Daniel exigiram uma postura diferente, mas eles não hesitaram e permaneceram íntegros ao Senhor. Então todo filho de Deus precisa entender que ele deve pelo menos ter dois propósitos. O primeiro dele, Romanos 12, 2, que diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como cristão, nós temos que ter o primeiro propósito de nós não nos conformarmos com o mundo, com o sistema mundano, com aquilo que fere a santidade de Deus. E em segundo lugar é o que está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, como filho de Deus, nós temos pelo menos esses dois propósitos: buscar o reino em primeiro lugar e não se conformar com o mundo, não participar das iguarias do rei, não é isso? Não se contaminar com a idolatria, com o paganismo, com a corrupção e tantas outras coisas. Devemos buscar a vontade de Deus e cumpri-la em nossas vidas, amados. Não importa o que você esteja passando, foi isso que esses homens fizeram. Como Jesus ele prometeu, ele garante o favor de Deus para conosco. Ele garante, se nós formos fiéis, o Senhor ele pode garantir o favor dos outros a nós. Ouse ser um Daniel, ouse ser como José. Não importa quão jovem você seja. Daniel, quando foi cativo, ele tinha aproximadamente 17 anos. Não importa quão idoso você seja também, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu sou muito novo. Você pode buscar também. Eu sou muito idoso. Também. Não há limites para que você mergulhe no reino. Então, ao longo da sua vida, Daniel não apenas teve um forte senso de propósito, amados, mas ele também era um homem de princípios. Princípios. Ele se recusou a comprometer as suas convicções. Então, repare que quando ele era jovem, ele se recusa a comer a carne do rei e a beber o vinho do rei. O versículo 8 deixa isso muito claro, que ele não queria participar daquelas coisas. E quando ele já é velho,
ele se recusa a receber os presentes de Belsazar. Capítulo 5, versículo 13 diz: então Daniel foi introduzido à presença do rei. Irmãos, preste atenção nesse texto. Olha a postura de Daniel. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Olha o rei querendo dar presente para Daniel. Ó, se você for capaz de interpretar, eu vou te dar isso aqui, tudo isso. Olha a resposta de Daniel. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Ele passa a vida cativo, mas a integridade e a fidelidade ao Senhor estava mantida. Irmãos, isso é tremendo. Mais um pouco adiante, lá no capítulo 6, quando ele está sob a perseguição, agora já não é mais Belsazar, agora é Dario, e ele diz o seguinte, versículo 10, Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa, no seu quarto havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amados, mesmo debaixo de ameaça, debaixo de perseguição, a integridade foi mantida. Se manteve um homem íntegro, amados. Nação idólatra, estava cativo. Então, exteriormente, os seus opositores poderiam até ridicularizá-lo, mas interiormente, com certeza, eles desejavam ter a mesma sabedoria que Daniel. E quanto eles precisavam de alguém a quem que eles buscavam? Buscavam um homem de Deus para uma tarefa designada, né? Corriam para o homem de Deus. Por quê? Porque tinha o Espírito de Deus nele. Repare o que diz Salmo 15, irmãos. Deus também tem procurado pessoas que vão permanecer nos seus princípios pela sua palavra, da sua palavra. Deus tem procurado, a Bíblia diz que ele procura os verdadeiros adoradores. Deus tem procurado pessoas íntegras. Deus tem procurado pessoas que não vão negociar os princípios santos. Ele diz assim, ó, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? E aí vem a resposta: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, que não difama com a língua e nem faz mal ao seu próximo e nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos é réprobo e desprezado, mas a honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura e nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Além disso, amados, nossa sociedade, tão corrompida e tão distante de Deus, precisa urgentemente de pessoas que carregam princípios santos. Então, aqueles que ousam ser como Daniel e vão demonstrar, pelo exemplo, o valor de ser guiados por princípio e não por preço, são valorizados por Deus. Tem muitas pessoas que carregam a Bíblia embaixo do braço, mas elas não são guiadas por princípios santos, mas elas são guiadas por valores. Não é isso? Se aqui dá mais, eu vou para cá. Se ali dá mais, eu vou para lá. E muitas das vezes são negócios ou convites que vão ferir a santidade de Deus.
Crentes que já entram em determinadas situações deixando a integridade de lado, porque não são guiadas por princípios, mas são guiados por dinheiro. Amém? Então, irmãos, tenha propósito, tenha princípio, mas isso não é tudo. O Daniel, ele carregava um outro elemento verdadeiro e necessário, né? Daniel era um homem de pureza. Os seus oponentes, eles não conseguiram encontrar nele falha. E se procurassem em nós? A pergunta é, e se procurassem em nós? Será que realmente não achariam falhas? Repare, ele era irrepreensível, irmãos, quando se tratava de administrar os seus negócios. Daniel 6,1 diz, e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião de culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Um espírito excelente é o que o texto diz. E hoje nós temos também esse espírito excelente dentro de nós. Uma questão política. Queriam derrubar Daniel, porque aonde o homem colocava a mão, ele prosperava. E de que forma fazem isso? De que forma que a oposição faz? Tenta buscar um erro para acusar, para denigrir. Mas o texto diz que Daniel tinha um espírito excelente, irmãos. Aonde botava a mão, prosperava. E nada se achava na vida do homem que o pudesse ferir a sua integridade. E isso explica a sua ascensão a cargos de grande responsabilidade. É claro, irmãos. A pureza nos negócios estava relacionada ao que nós tratamos anteriormente. E o que nós falamos anteriormente? O seu propósito de agradar a Deus em primeiro lugar e o fato de que, como homem de princípios, ele podia ser confiável. Situações que estão se perdendo, lembra de uma coisa, você é a morada do Espírito Santo de Deus. Nós também devemos manter a nossa pureza de conduta, seja jovem ou seja idoso. Sendo jovem, 1 Timóteo 4,12 diz, ninguém despreze a sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. A Bíblia fala para os jovens, sendo idoso, Tito 2, 6, 8, exorta semelhantemente aos jovens, a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tendo nenhum mal que dizer de nós. As pessoas que mantêm a pureza em suas relações, irmãos, com os outros, geralmente, elas sempre alcançam posições de responsabilidade, posições de privilégio. Por quê? Porque podem ser confiáveis. Porque há pureza nos seus relacionamentos. E Daniel era um homem de propósito, era um homem de princípios e era um homem puro. Mas o elemento que provavelmente uniu tudo isso de forma a fazê-lo com que ele conseguisse receber o favor de Deus, Daniel ele era um homem de oração. Algo que está sendo negligenciado de forma terrível na nossa geração. Fazemos de tudo. 24 horas não dá tempo mais. Parece que o dia deveria ser um pouco mais esticado. E a prova disso, irmãos, é o plano de leitura diário. O plano de leitura diário ele é um balizador, porque quando você percebe, passou um dia, 2, 3, 4, 5, sem você ler um capítulo da Bíblia. E depois corre para botar a leitura em dia. Plano diário, isso nos mostra o quanto nós negligenciamos a palavra,
o quanto nós negligenciamos a oração, mas a Bíblia diz que Daniel, ele era assíduo, não é isso? Um visual da sua vida de oração, capítulo 6, versículo 10, Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entra na sua casa, as janelas do seu quarto voltadas para Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e fazia uma lista de pedidos. Não. Reclamava, murmurava, isso o texto diz? Não. Dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Irmãos, aqui, Daniel não tinha mais de 17 anos. Nessa ocasião aqui, ele deveria ter mais ou menos de 60 anos, ou um pouco mais, nessa faixa. Ele já não era mais um garoto, mas o texto afirma que ele não perdeu a constância, ele não perdeu a perseverança, se ajoelhou em oração, numa demonstração de humildade, 3 vezes ao dia, uma demonstração contínua de dependência de Deus. Isso tem nos faltado, dependência do Senhor. Ele dá graças em meio à perseguição, uma demonstração de gratidão, não é isso? E pelo fato de não ter perdido de vista as bênçãos de Deus, ele agradece porque ele consegue enxergar o favor de Deus na vida dele, né? Então, irmãos, as suas orações eram um costume desde os tempos antigos. É o que o texto nos diz: persistência, fidelidade no seu serviço a Deus. E é provável que o seu costume de orar com tanta diligência é o que tenha ajudado a Daniel ser um homem de propósito, um homem de princípios, um homem puro, né? Apesar da sua ascensão ao poder. Nada mudou na integridade de Daniel. Quando ele era um escravo, apenas um cativo, e quando ele foi galgando posições de responsabilidades. Né, irmãos? Segue o exemplo de Daniel. Como cristãos, nós devemos orar com frequência. Não diante de uma necessidade, não, mas um relacionamento diário com o Senhor. Tessalonicenses nos diz: ora sem cessar, dá graça em tudo, para de murmurar. Por quê? Porque é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Então, deixa a murmuração de lado, não é isso? Perseverar em oração, valendo nela com ações de graças, Colossenses 4:2. Então, se os nossos esforços, irmãos, para viver uma vida de propósito, de princípio, de pureza, não estão muito bem, eu tenho certeza que há uma indisciplina na vida de oração. Porque uma vida de oração, assim como Daniel tinha, vai nos levar a uma vida de propósito, vai nos levar a uma vida de princípio e vai nos levar também a uma vida de pureza. A pergunta é: estamos dispostos a ser ousados, assim como Daniel foi, em relação à oração, em relação à sua postura de integridade, mesmo em uma nação pagã, né? Mesmo no nosso trabalho, onde pessoas idólatras, pessoas corruptas, né, estão ao nosso redor, onde toda hora o pecado bate a porta para que você estenda a tua mão naquilo que não deveria. Mas será que nós estamos dispostos a levantar a bandeira do Evangelho e dizer: não, eu sirvo a um Deus vivo? Será que estamos dispostos a isso, irmãos? Ou nós vamos mercadejar a nossa integridade em relação aos valores, não é? Aqui dá mais. Não, mas aqui eu tenho que mentir. Não, ali dá mais. Mas aqui eu vou ter que... não posso dizer que eu sou crente. Irmãos, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Né? Há uma falsa suposição de que para que você avance na sua vida, seja ela profissional, financeira, enfim, nesse mundo, é preciso que você se conforme com as práticas mundanas. Não é verdade isso. E os textos que nós lemos, Daniel, José, não é? Entre outros, nos mostram que você pode sim alcançar a bênção do Senhor, é claro, sem se envolver com essas práticas, irmãos. E Daniel foi colocado entre os grandes, se tornou um grande, mas não perdeu o foco em Deus, não perdeu a sua dependência a Deus. Ouse ser como Daniel e torne-se uma pessoa de propósito, de princípios, pura,
uma pessoa dada à oração diariamente, assim como foi Daniel. Amém? Seja íntegro na sua caminhada e aonde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. Eu convido a você nesse momento a olhar para dentro do seu coração. Porque nós sabemos, irmãos, aonde nós erramos, aonde nós falhamos, porque se somos moradas do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele brada no nosso coração todas as vezes que nós temos que mudar algo na nossa vida. Todas as vezes. Tenha certeza disso, o Espírito Santo nunca deixará você seguir um caminho sem antes ele bater a porta e dizer, olha, está errado. Nós só seguimos por nossa vontade. Porque ele sempre vai nos alertar. Sempre. E se mesmo assim você não der ouvidos, ele levanta alguém para dizer, olha, não é esse o caminho. Olhe para dentro do seu coração. E esteja disposto a deixar ele agir na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, ele entra e faz uma festa contigo. Mas primeiro você tem que ouvir. E depois de ouvir, você tem que ter a predisposição de abrir. Não basta só ouvir. Tem que ter a prática. Então você escuta e pratica. Você escuta e abre a porta. Então abra a porta do teu coração, para que ele entre e nos transforme em pessoas íntegras. Não é? Pessoas que verdadeiramente vão brilhar a glória do Evangelho. Oremos, Pai. Nós glorificamos a Ti, Senhor, porque quando olhamos para a Tua palavra, Senhor, os relatos bíblicos, ó Deus, nos mostram, Senhor, que é possível sim, Senhor, vivermos em meio a uma sociedade corrupta, denegrida, Pai amado, mas sendo fiel e íntegro ao Senhor, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos colocamos nas Tuas mãos, pedimos a Ti, Senhor, a Sua misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Senhor, cada um de nós somos tentados, Pai, em diversas áreas diferentes, mas nós pedimos ao Senhor que nos ajude a caminhar e a dar um passo quando assim for necessário, Senhor, e a dizer não também quando as circunstâncias assim exigir. Pai, que nós possamos ter os nossos olhos focados no Senhor, Pai. Os nossos ouvidos, ó Deus, aguçados à voz do Teu Espírito Santo, Pai amado. Para quando Ele falar conosco, nós entendermos a Tua vontade e seguirmos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Tem misericórdia de nós, Pai. Não queremos, Senhor, manchar o Teu Evangelho, Senhor. Não queremos ser instrumentos de desonra, Pai. Não queremos, Senhor, ser instrumentos, ó Deus, que levam morte a não ser a vida. Mas nos usa, Pai amado, como instrumentos vivos nas Suas mãos. Que aonde colocarmos os pés, Senhor, as trevas sejam dissipadas, ó Deus querido, pelo poder que há, ó Deus amado, na Tua palavra, Senhor. Enche a Tua igreja do Teu Espírito Santo. Fortalece-nos, ó Deus, com a Tua presença santa. Não queremos ser ouvintes, ó Deus, mas todas as vezes que o Senhor bater, nós queremos ouvir e abrir, Pai. Queremos ouvir, Deus, e praticar também, Senhor. Então nos ajuda a cada dia a firmarmos a nossa casa na rocha, para a glória do Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, ó Deus querido, e prepara, Senhor, o nosso coração para participarmos, ó Deus amado, da mesa do Senhor nesse momento. Visita a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, para a glória do Teu nome santo, em nome de Jesus. Amém.